Olá, jovens! Cá estou eu por aqui para mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo eu quero explicar para você o porquê que eu falo tanto lá no meu Instagram que eu não recomendo constelação familiar sistêmica para crianças. O porquê que eu acho ineficiente a gente fazer um processo tão forte, tão profundo com uma criança. Desde lá da minha construção como constelador, eu sempre enxerguei uma coisa importante na fala do Bert Hellinger. Ele fala o seguinte: a constelação é uma terapia de um adulto em direção a um outro adulto. Já é uma coisa importante e que não dá para tirar, é um preceito da constelação, que a gente olhe para outra pessoa que está na nossa frente, que a gente está atendendo, e trate esta pessoa como um adulto. O que é um adulto? É uma pessoa que tem responsabilidade pela própria vida. É uma pessoa que tem liberdade para fazer escolhas a respeito da própria vida, mesmo que muitas vezes esta pessoa não tenha consciência da sua liberdade, mesmo que essa pessoa não tenha ainda consciência da liberdade de escolha que ela tem na vida dela. Isso é comum de acontecer. A gente recebe muitas pessoas numa postura ainda muito infantil de achar que não tem essa liberdade de escolha, pessoas que ainda fogem da responsabilidade da própria vida. O que é diferente de uma criança que, de fato, ela não tem autonomia suficiente para escolher o como se comportar diante da sua família. Uma criança, quando a gente leva um conhecimento sistêmico para ela, leva um movimento de constelação para ela pode até entender aquele movimento. Ela pode até perceber qual é o real lugar dela dentro daquele sistema. Acontece que não adianta de nada a gente fazer este processo com esta criança se a gente não olhar para a dinâmica que existe na vida dela familiar, para os pais que ela tem, o que os pais dela estão fazendo com ela. Porque imagina só, se chega uma criança para constelar e essa criança está vivendo em um processo de vida onde ela quer assumir as dores da mãe. E aí a gente vai lá, faz uma constelação, ela percebe que ela não dá conta de carregar essas dores, só que aí ela vai para casa dela e quando ela chega em casa, senta no sofá, a mãe vai chorar no colo dessa criança. Percebe que, por mais que esta criança sem autonomia tenha consciência do seu real lugar, ela não tem força suficiente para viver de fato a vida dela ainda. Ela ainda está muito submetida às coisas que o seu entorno leva para ela. Por isso é que, quando me chega alguma demanda de alguma criança com algum problema, dentro da abordagem das constelações familiares sistêmicas, eu recomendo que o atendimento seja ou com o pai, ou com a mãe, ou com ambos. Tratando o posicionamento deste pai, desta mãe ou de ambos, é que a gente vai conseguir influenciar positivamente esta criança. Por isso que constelação eu não vejo como uma terapia destinada a crianças. E aí, hoje eu estava lendo um livro da Virginia Satir. Para você que não é constelador, talvez não a conheça, ela foi uma das bases que o Bert Hellinger usou na construção da constelação familiar sistêmica. Se você é constelador e nunca ouviu falar, existe um problema aí que você precisa ir atrás de conhecer essa pessoa, pelo menos. Mas em um livro que eu estava lendo dela, o Terapia do Grupo Familiar, ela traz um exemplo de uma questão que é a seguinte: os nossos filhos, principalmente quando são crianças, quando são adultos não, porque eles já têm autonomia na própria vida, então eles já caminham da forma como querem. Mas as crianças, os filhos, eles sofrem consequências das nossas ações, das nossas atitudes. E o exemplo que ela trouxe lá, nessa pequena leitura que eu fiz hoje, foi o seguinte: quando os pais estão desarmonizados, quando os pais não ocupam seus reais lugares, esta criança vai acabar manifestando a desordem que existe lá atrás. Então percebam, se os pais não estão alinhados com as suas devidas posturas necessárias, com os locais em que eles deveriam estar ocupando, como consequência,
Os sintomas dessa desordem podem atingir esta criança. É que o Bert Hellinger sempre fala lá atrás que os menores normalmente são os que pagam, porque eles não têm autonomia para escolher viver diferente e construir a própria vida. Nesse livro da Virginia Satir, ela dá um exemplo que é o seguinte: quando o foco do tratamento vai para a criança, até quando os pais olham só para o sintoma da criança e deixam de olhar para si próprios e para a sua relação, a criança tende a ter um regresso no movimento terapêutico, no seu avanço, no seu crescimento. E é diferente quando os pais entendem que eles é quem precisam se olhar, se trabalhar e se encontrar entre si para que eles restabeleçam a harmonia dentro deste casal, dentro desta família, para que essa criança tenha de fato estrutura para continuar crescendo. Talvez você vá me dizer aí uma objeção que surge sempre. Ah, Benito, mas eu já me separei do meu marido e sou eu e só o meu filho, a minha filha. É aí também importante para você que mesmo que você esteja separada do pai do seu filho, é preciso que mesmo essa relação sendo uma relação separada, você consiga encontrar harmonia com esta pessoa que é o outro lado desta criança. Então percebam, não vai adiantar a gente observar os sintomas nessas crianças e a gente querer jogar para elas a responsabilidade da mudança deste sintoma se nós, pais, adultos responsáveis, não olharmos para as nossas próprias questões e não resolvermos as nossas questões para que assim a gente consiga de fato estar no nosso lugar para possibilitar o crescimento desta criança. Uma última coisa que me veio aqui, chegou uma perguntinha lá na minha caixinha do Instagram, questionando o seguinte: como é que eu faço para minha filha não se preocupar mais comigo? O que você precisa para sua filha parar de se preocupar com você é você assumir de fato o seu lugar de mãe ou de pai, que é um lugar do grande diante deste pequeno. É um lugar de quem resolve as coisas por este pequeno, para que este pequeno tenha de fato liberdade para trabalhar no seu próprio crescimento. As nossas crianças, mais uma vez, elas sofrerão os sintomas das desordens que houverem dentro do nosso sistema, até que um dia talvez elas cresçam e possam se trabalhar, entender todas essas dinâmicas e ocupar o seu próprio lugar. Até que elas tenham autonomia para isso, é melhor que você, que é pai ou que é mãe, trabalhe as suas próprias questões para assim você facilitar o crescimento das suas crianças. Tá certo? É por isso que eu não recomendo constelação para criança. Para mim, constelação é uma coisa... Para mim não, né? O Bert já falava isso. Constelação é uma atividade de um adulto em direção a um outro adulto. Você precisa ter autonomia e liberdade para escolher viver uma postura diferente para, de fato, a sua vida ter um novo caminho. Era isso pelo vídeo de hoje. Espero vocês num próximo vídeo e até mais.